A impotência dos patriotas russos. Alexander Dugin. Um número específico de pessoas nutre uma nostalgia fundamental pelo período soviético. Aqueles que não vivenciaram esse período projetam a imagem patriótica e positiva de um Estado social e justo, de progresso tecnológico, de novos horizontes, de relações morais entre as pessoas e de disciplina, de modo que pode-se dizer um certo afeto neo-soviético permanece vivo em nossa sociedade, nos idosos como algo natural, e em pessoas jovens e de meia idade como algo polêmico, inserido dentro do viés dos liberais modernos da oposição a Stalin. O Estado, ao verificar que, na nostalgia soviética, há algo de patriotismo, bem como um certo contínuo com o modelo totalitário, cultiva em parte, de maneira que lhe é conveniente. Se antes havia o totalitarismo ideológico, agora há o administrativo. A segunda atitude em relação à União Soviética é a observada entre os conservadores e muitas vezes entre os monarquistas ortodoxos. Eles lutam contra este neossovietismo com um discurso focado no totalitarismo, na destruição da religião e nas diversas atrocidades. Existem também liberais que geralmente odeiam a todos, soviéticos ou apenas russos. Nos anos 90, eles denominavam a Rússia como um todo de marrom avermelhada, de onde deriva a frase de Chitinsky: o fascismo russo é mais terrível que o alemão. Essa é a essência dos liberais. Mas se, por um lado, os liberais possuem um sistema autorreferencial, não sendo relevantes enquanto grupo de opinião, por outro lado, as perspectivas neosoviética e neobrancas são legítimas. Eles fornecem dados factuais e podem ser facilmente encontradas difusas na internet e nas redes sociais, embora, terrivelmente, não sendo hegemônicas. Ambas não se deem ao luxo de ouvir uma a outra. Os comunistas, via de regra, pesam a mão sobre religião, a monarquia, e caracterizam esse período da história russa como sendo dominado por exploradores, ao passo que os brancos focam no ateísmo, na perseguição ao clero, na etnia majoritária dos articuladores da revolução e em teorias da conspiração. Em meio a essa peleja existe um movimento patriótico, e não é de se estranhar que ele seja, hoje, absolutamente deprimente, já que lhe falta diálogo construtivo e projetos comuns. E todos parecem felizes com as coisas do jeito que estão, sem a perspectiva de projetos sólidos. Todos ficam livres para lançar insultos e obstruir o caminho de qualquer um dos movimentos dessas vertentes. No passado, precisamente em 1991, no jornal Day, que depois se tornaria Zavtra, juntamente com Alexander Prokhanov e outros pensadores, nós definimos um objetivo: não nos dar ao luxo de separar essas duas linhas, nem de tomá-las como antagônicas politicamente. Sim, tratam-se de dois pontos de vista diferentes sobre a história da Rússia. Sim, são dois sistemas de valores diferentes, irredutíveis entre si. No entanto, ambos têm um denominador comum: o patriotismo. Brancos e vermelhos eram russos, que entendiam nossa missão de forma diferente e acalentavam suas próprias versões da imagem da Rússia.
Aqueles que nos governam hoje, no entanto, não têm a imagem da Rússia. Eles não são da Rússia, são globalistas. Eles acreditam que o Ocidente é o modelo e que nós somos um país não ocidental que deve ser levado a esse denominador comum e então integrado ao mundo ocidental. Mas, ao contrário dos liberais globalistas, os patriotas neossoviéticos e brancos amam sua pátria, querem todos um Estado forte, independente, social e justo. É interessante constatar que, se você perguntar a um branco o que ele projeta para a Rússia, ele aceitará prontamente a ideia da justiça social, só que despida do ateísmo, do materialismo, etc. Do mesmo modo, se perguntarmos a um neossoviético, ele reconhecerá a grande nação russa, só que apenas sob a forma da União Soviética. Ou seja, em pelo menos 2 pontos, justiça social e identidade russa, brancos e vermelhos convergem. Isso os distingue fundamentalmente dos liberais. Agora vamos pensar, a quem interessa o escárnio mútuo deprimente entre ambos? Paradoxalmente, não só aos liberais, mas também aos neo-vermelhos e aos neo-brancos, que não querem fazer nada. Os liberais querem governar e fazer os brancos e os vermelhos sangrarem, e eles não querem mudar nada. Em algum momento, Putin tornou-se o denominador comum de todos. Ele foi reconhecido por liberais e patriotas e se tornou uma figura atada ao ideal do compromisso, que resolveu metade dos nossos problemas, deixando sem solução a outra metade. Nosso povo deposita nele um tipo de responsabilidade ideológica que ele não pode e não quer levar adiante. Antes, o que ele quer é ser presidente de todos os 3 grupos, da elite oligárquica e dos patriotas brancos e vermelhos. Ele simpatiza com todos e manterá esse compromisso até o fim. No entanto, gradualmente, as contradições se acumularão e chegarão a um estado crítico. E agora estamos em um momento de transição, após um atraso de 20 anos em processos que amadureceram nos anos 80 e foram deixados sem abordagem pelos patriotas nos anos 90. É confortável ser branco ou vermelho, mas sejamos prospectivos, vitais e eticamente estruturados em relação a esses ideais. Não marginais degradados, mas pessoas completas, coletivas e eticamente íntegras em ambas frentes. A caricatura de ambos os tipos indica que as duas visões de mundo são superficiais para nós, russos. Nossa verdadeira cosmovisão encontra-se em algum lugar no centro da identidade russa, onde há religião e justiça social, um Estado forte e tradições. Isso nos une. O impulso geral é em direção ao que é genuinamente russo, algo que pode ser entendido, compreendido e vertido em conceito, teoria, projeto e em estratégia.